Perfeito. Então, inicialmente, queria dizer para vocês, o movimento são um grupo de torcedores, associados e conselheiros, né, que vem já há algum tempo acompanhando o futuro do Avaí, os passos que está acontecendo lá dentro, com muita preocupação, né, com muita preocupação. E cabe lembrar que eu faço parte do comitê que foi criado lá, tá? Esse comitê que foi criado agora recentemente, eu faço parte como ex-membro da Comissão de Finanças do clube. Em Certo. 2022, já foi criada essa comissão e eu fui eleito lá pelos colegas conselheiros para participar dessa comissão, até em função da minha experiência como gestor. Tá? E então agora eu acabei fazendo parte desse comitê, né? E o movimento, a preocupação do movimento não é a minha, não é só a minha preocupação. Eu, né, como eu falei, eu faço inclusive parte do comitê. Então a preocupação é justamente com o comitê. A forma como o comitê, que eu na realidade nós somos minoria, a coisa está indo, né? Nos preocupa a forma um pouco até atabalhoada, né? Como a coisa está vindo à tona, muita pressa, né? De uma hora para outra. Claro que esse assunto eles estão tentando discutir lá já há bastante tempo. Na época, com o Comitê de Finanças, já o objetivo era esse, tá? O objetivo era que a SAF fosse colocada como a solução para o Avaí. E nós não colocamos dessa maneira. Nós colocamos que a SAF poderia ser uma das alternativas, não era a única solução. Tá? Com isso, a gente segurou um pouco o assunto naquele momento. Depois foi criada uma outra comissão, a comissão da SAF, propriamente dita, e alguns membros conselheiros, inclusive alguns membros também do movimento Avaí é Nosso, conseguiram também colocar que não era, de novo, a única alternativa. Não era a solução mágica a SAF. A SAF não é solução mágica para ninguém. Ela pode ser uma alternativa. Então, a preocupação que nós temos, que o movimento está tendo agora, é esse. Tá? Nós já tivemos 2 seminários, e os 2 seminários a preocupação foi só tentar defender, né? Defender os prós da SAF. E a gente está buscando que tenha uma equidade de raciocínios para que a torcida possa ouvir os dois lados. Quem vai decidir o futuro do clube são os torcedores, são os associados. Né? A grande parte desses 14 mil, 15 mil associados que o Avaí tem, parte deles não votam, né? Tem uma categoria de associado ali que só tem desconto na mensalidade. Outros associados são só crianças, dependentes. Por isso, quando se fala, vai ter 17 mil, né? O Sandro acabou de falar, né? E só vai tanto nos jogos. Também isso é um problema, claro que a gente sabe que é um problema, mas parte desses associados, eles não têm cadeira cativa lá, eles têm desconto. Mas voltando a falar do problema em si da SAF, então a preocupação nossa é essa. Nós queremos que o assunto seja amplamente discutido, sejam trazidas as informações dos dois lados. Nós não queremos que a coisa aconteça no Avaí, que aconteceu em alguns outros clubes. E não precisa ir muito longe. Né? Nós temos aqui no outro lado da ponte, vocês melhor do que ninguém sabe, a forma como foi colocada de goela para baixo, o conselho não teve tempo de discutir o assunto, os prós e contras, os contratos tinham uma série de cláusulas de confidencialidade, então isso é muito perigoso. Tá? Nós queremos que o assunto venha a ser discutido com o torcedor tenha tempo de analisar, né? Para tomar uma decisão em calma. Ainda mais agora, nós estamos no final de um mandato, tá? Nas vésperas de uma eleição praticamente, e é muito perigoso, a coisa está sendo muito atropelada. Nós não queremos isso. Principalmente a grande parte da torcida, a grande parte dos associados, acham que essa gestão, pelo pouco que entregou, não tem esse poder agora de querer decidir. Tá? Então, o nosso foco agora é essa preocupação. Gilson, eu notei que na nota do movimento Avaí é Nosso se fala da questão de pluralidade de ideias, ou seja, nesses 2 seminários foi debatido ou foi apresentado ou foram colocados à disposição
especialistas que defendem a implementação da SAF. Vocês entendem que seria importante algum especialista que veja também o outro lado da moeda? Alguém que possa ver ou apresentar casos onde a SAF acabou não dando certo, seria isso? Perfeitamente, tá exatamente isso. Foi o que nesse último. Por mais que as coisas estão sendo apresentadas como sendo com equilíbrio, mas o torcedor, o associado, os conselheiros estão percebendo que não, tá? A coisa está sendo apresentada como uma possível, como na realidade todas as tentativas de se implantar SAF são feitas. O Figueirense aconteceu a mesma coisa há 6, 8 anos atrás, tá? E só corrigindo ali um lance que acho que foi o Sérgio comentou, que o Figueirense não era SAF. Não, o Figueirense é SAF, sim. O Figueirense é SAF, só que... Está registrado como SAF, né? Está registrado, é Avaí, Tá Figueirense sim. Futebol Clube SAF, está lá no CBF, né? Isso, exato. Assim como o Chapecoense também já é uma SAF, só que não conseguiram compradores ainda, investidores. Então, isso é que nós queremos que a coisa seja bem discutida, tá? Com calma e trazido exatamente o que você falou, especialistas, ou dar oportunidade não só especialistas de fora, mas as experiências daqui, né? Torcedores, associados, pessoas que convivem com o dia a dia, o porquê que acham que não deve ser SAF. E deixar depois esse grupo, os associados do Avaí, todo associado, todos não, todos que têm o direito a voto, e tem algumas regras de filiação, de tempo de filiação e tal, eles é que vão decidir no final. Pelo andamento da carruagem, vocês têm um entendimento que, pela forma como as coisas estão acontecendo, isso vai à votação ainda neste ano, Gilson, da SAF? Nós acreditamos que não, tá? É muito precipitado. O que se nota é que eles querem trazer sim, tá? O que se vê na realidade foi tudo aquilo que vocês estavam comentando antes. O Avaí está numa sangria desatada de recursos, principalmente nesses últimos 3 anos. Série de jogadores, na realidade não foram 80, foi bem mais de 80 jogadores que foram contratados, e vocês vão ter acompanhando. E agora, com esses processos judiciais aí desses 3 jogadores e mais alguns que poderão vir, o que está acontecendo? Está faltando dinheiro. Está começando a faltar dinheiro. Foram gastos 68 milhões da Liga Forte de Futebol, de uma forma que não vai ficar muita coisa marcada no patrimônio do clube. Eu fui um dos conselheiros que, na época, assim que se falou do montante que viria da Liga, eu fui um dos que defendi que de 30% a 50% daqueles recursos fosse investido no patrimônio do clube. Tá? Foi só 10%, né? Olha, se eu analisar bem, não sei se chega a 10%. Tá? Não sei se chega a 10%. Até porque a reforma do gramado do estado da ressacada já não é investimento. Aquilo já faz parte dos custos. A cada 5 anos, 5, 6 anos, precisa fazer. Então, há 5, 6 anos atrás, tinha sido feito sem a Liga. Então, aquilo ali já faz parte do custeio do clube, vem fazer parte do orçamento. O que foi feito foi a grama sintética num dos gramados do CT. Tá? Mas é muito pouco para 68 milhões. O que aconteceu é que esse dinheiro foi gasto com esses contratos absurdos, contratos longos, contratos que faltou vocês usaram o termo aí, tá? Análises equivocadas. Nós tivemos muitas análises equivocadas. E isso tem um custo. A conta chega. Tá? Por mais que às vezes ela é empurrada com a barriga, tá? Os balanços eles aceitam, o papel aceita tudo, né? Então tenta se vender uma imagem, está tudo bem, tá? Mas não está. Na realidade nós já tivemos contas ali que foram aprovadas dessa gestão, inclusive com parecer desfavorável do Conselho Fiscal. Mesmo assim, a diretoria, como tem a maioria do Conselho, atropelou o parecer do Conselho Fiscal, de forma, inclusive, irresponsável, e aprovou as contas. E agora, essa conta está chegando. Tá? Esse rombo está chegando. Eu não sei se chega até a metade do mês com as contas em dia. Tá? A meu ver, nós temos, inclusive, já salários atrasados. Nós, inclusive, já pedimos informações sobre isso.
E porque a gente precisa de transparência, precisa de clareza dos fatos. Tá? Pela informação que você tem, está atrasado, Gilson? Pressentimento que eu tenho, eu não tenho essa informação, Certo, certo. Um grupo de conselheiros usou uma prerrogativa do Estatuto do Clube e solicitou algumas informações, entre elas a situação dos salários, porque um diz uma coisa, outro diz outra, entendeu? E nós precisamos saber a realidade do clube, tá? Ainda mais nesse momento que se fala em vender o clube. Como é que nós vamos estar falando em querer um investidor se nós não temos a realidade do clube?